Bem, hoje Deus tocou no meu coração e tem tocado muito forte para falar sobre o contágio, do medo. E quem de nós não tem medo? O medo, ele é um afeto e que faz parte da nossa existência humana. E nesse tempo que nós estamos passando de caos, de pandemia, de instabilidade financeira, de instabilidade emocional, o medo, ele está batendo a nossa porta, está inundando as nossas vidas. Nesse sentido, o pediatra e psicanalista Donald Winnicott, ele refere que o medo é um mecanismo de defesa e ele é gerado frente à preservação da existência. E dependendo de como nós tivemos as nossas experiências de cuidado no nosso contexto familiar, ele pode ser tanto medo natural como num âmbito saudável, mas ele também pode se desenvolver num medo patológico, principalmente quando nós somos expostos a contextos de histórias de vida pesados, mais difíceis. E são disparados medos do escuro, de perder os pais, medo do abandono, medos que nos imobilizam, como medo de dirigir, de ter uma doença grave e assim por diante. E que frente a esse cenário, que nós estamos de um contexto de caos, de pandemia, uma iminência possível de adoecermos, a falta de dinheiro e um medo da perda de pessoas que amamos. Nossos sentimentos, eles ficam ameaçados, atemorizados, nós ficamos em frente a essa preservação da nossa existência. E é natural, sim, o medo vir com mais ímpeto, com mais força. Somos contagiados o tempo todo por notícias do caos, que nos imobilizam, nos causam terror, nos incapacita e nos desestabilizam. E é interessante porque no início, quando tudo começou, nas notícias sobre o vírus, a gente estava com aquele pensamento positivo, tipo, não, isso vai passar, vai ficar tudo bem, logo isso tudo passa. Mas foi passando o tempo. E nós fomos ouvindo e vindo através de nós, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, um contágio do medo nas redes sociais, o contágio na televisão, nos ambientes que frequentamos, e esse contágio nos inundou. No livro de Salmos, no capítulo 55, verso 4 e 5, diz assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e terror me dominaram, o medo tomou conta de mim. Imagine que Davi está falando esse salmo e ele era um homem considerado segundo o coração de Deus. Nós somos suscetíveis a ter esse temor, ao nosso coração sim acelerar, a termos pavores e sim o medo nos tomar conta. Mas existe uma reação a ele, existe um anestésico para essa ação, chamado fé. E é muito simbólico, quando a gente se depara com aquela notícia, fique em casa. Onde nós vamos recuperar essa fé? Na nossa casa. Nosso primeiro lugar, onde os nossos medos nasceram, onde ali eles foram gerados. Não significa apenas ficar em casa, mas sim voltar para casa. Deus nos permitiu voltarmos para o nosso lugar primordial, como uma perspectiva, restaurar a proteção por meio da fé de quem realmente nós somos e da nossa família nuclear. E o que nos faz amenizar, anestesiar, estabilizar esse medo? A proteção que encontramos por meio da fé em Deus. Para ilustrar um pouquinho o que a gente está falando aqui, vamos ler em Neemias, no capítulo 2, no versículo 18, que diz assim: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram:
levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Deus, Ele tem falado muito forte em meu coração sobre esse livro. E nesses primeiros capítulos aqui, Neemias, ele foi um homem que ele orou, e quando ele soube da notícia de que o seu povo, a sua nação, tinha voltado do exílio e eles se encontravam de novo naquela cidade em ruínas, principalmente algo que era muito simbólico para o povo de Israel na época, que eram os muros que rodeavam toda a cidade e que traziam proteção. O povo estava contagiado pelo medo. E quando Neemias sentiu de Deus e orou e pediu uma oportunidade para Deus, para ele voltar para sua nação e conseguir encorajar, contagiar aquele povo com a fé, e Deus o ouviu nessa passagem que a gente leu aqui, ele conseguiu falar com as pessoas e dizer: vamos lá. Vamos nos levantar e vamos edificar, vamos nos esforçar, porque é para o bem. Imagina que o povo estava escravizado durante 70 anos na Babilônia. E quando eles retornam para casa, e olha que simbólico isso, né? Eles voltaram para sua casa e para sua cidade. Mas eles se depararam com o símbolo maior de proteção deles em ruínas, o muro. Imaginem quantas pessoas, quantas coisas e quantas histórias haviam se perdido neste tempo de exílio. E se deparar com a volta para casa, em que muitos já estavam desunidos, talvez quantas culpas e quanto medo os assombrava. Nós estávamos assim. E esse vírus, essa pandemia, veio para nos alertar, porque as nossas casas estavam vazias, talvez até desabitadas, arruinadas. Talvez não existia mais diálogo, o perdão, cada um num cômodo, num aparelho de celular, no seu mundo. O lugar que era para ser o primeiro e os outros os secundários, ela se tornou o secundário. E é natural, sim, nós sentirmos e até sermos tomados por esse medo, como a gente já disse. Esse medo de instabilidade emocional, física e financeira. Mas Neemias, ele teve uma estratégia. E como ele ia contagiar o povo com a fé? Dar ânimo e ousadia para terem força, para fazerem a sua parte na reconstrução do muro? Esse é o nosso desafio hoje. O contágio da fé. Neemias precisava passar esse contágio, assim como eu e como você. É nossa responsabilidade contagiar com a fé. Pois o contágio do medo, imagina, continuava. As pessoas questionavam, duvidavam de que o povo não teria força, de que o muro seria tão fraco, de chegar ao ponto deles dizerem que se uma raposa subisse em cima do muro, o muro cairia. Mas Neemias decidiu contagiar, encorajar o povo. Pediu que se unissem famílias, e aí ele teve essa estratégia. Interessante para os nossos dias. Ele separou 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que construíram de acordo com as suas habilidades, e o outro grupo de pessoas, formado por cada família. E cada família ficou responsável por construir uma parte do muro que passava na frente da sua casa. Nós também voltamos para casa. Podemos estar atemorizados, preocupados, mas não imobilizados. Vamos avançar. O muro é a nossa proteção. E aí eu quero metaforizar aqui e dizer que nos voltemos para cada tijolo desta construção. Nossa família precisa do tijolo de valores, do tijolo dos princípios, tijolo do amor, tijolo do respeito, tijolo do diálogo, tijolo da compaixão e da empatia. Voltarmos a ter amor pelas histórias construídas no seio familiar. Voltarmos a sorrir. Voltarmos a olhar para as pessoas que estão debaixo do mesmo teto que nós, que sonham junto, que choram junto, que aguentam muitas vezes nossas limitações, nossos ranços, ou o medo ele vai nos dominar e vai nos imobilizar.
E esse é o contágio da fé. A fé que nos faz ver aquilo que não existe. Nos faz olhar no espelho, e se estamos como gatinhos amedrontados, nós podemos olhar para Ele e nos ver como bravos leões. Essa é a fé que nos impulsiona, que dá ânimo, que dá coragem, que nos faz seguros e confiantes num Deus que é Pai. E sim, uma fé que acredita, que crê na cura, que crê no milagre, que crê no propósito de Deus e ainda mais, crê na vida na terra, para além, crê na vida no céu. A fé que tem que nos contagiar a tal ponto de nós arregaçarmos as nossas mangas e resgatar valores e princípios, de despertar o amor e o respeito. Nesse tempo de voltar para casa, querido, nesse tempo de pandemia e de todas essas instabilidades em várias áreas da nossa vida, eu te convido nesse momento a olhar para cada pessoa que está aí dentro da sua casa, que está contigo. Reflitam sobre o que foi arruinado, no que se perdeu, onde o medo se imobilizou na rotina e na correria desenfreada. Será que perdemos a frase "eu te amo"? Será que nós perdemos a frase "vamos sentar à mesa"? Será que perdemos o afeto e o respeito? Será que nós silenciamos e calamos a voz dos conselhos dos avós das nossas casas? Porque estão ultrapassados e não conhecem tecnologia? Será que foi a ruína da fé e da comunhão com Deus? Será que perdemos o cuidado com o próximo? Enfim, este é um tempo de amar, de respeitar, de honrar pessoas e um tempo de protegê-las. Coisas elas vêm e vão, mas as pessoas não. Tempo do medo não mais nos deixar escravos pelo seu contágio, mas do contágio da fé e a liberdade que ela nos dá para fazermos a nossa parte e nos responsabilizar por ela. Porque é pela nossa amada família e é pela nossa amada nação que nós vamos sair desta melhores. No livro de Romanos, para encerrar, no capítulo 8, no versículo 15, diz: porque o Espírito que vocês receberam de Deus, pela fé, não torna vocês escravos com medo. Pelo contrário, esse Espírito nos torna filhos de Deus e pelo seu poder dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Aleluia. Eu te convido a fechar os teus olhos aí onde você está. E já encerrando, vamos fazer uma oração. E essa reflexão que hoje eu trouxe, que nós possamos pedir para o Espírito Santo trazer fervor ao nosso coração, contagiar a nossa vida com a fé, e que nós possamos contagiar aqueles que estão dentro da nossa casa, encorajar, dar as mãos e dizer: nós vamos reconstruir valores, resgatar os muros da proteção da nossa casa, que estão passando na volta da nossa casa, então nos guardando. É tempo de nós resgatarmos isso, resgatarmos nossa comunhão com Deus. Talvez essa pandemia, ela tenha sido um alerta e um momento de Deus falar comigo e contigo. E Ele fala com cada um de uma maneira, porque cada um tem a sua história de vida. Mas nessa noite eu te convido a fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o seu coração aí onde você está, e nós vamos orar. Ah, Senhor, como é bom esse tempo contigo. A Tua presença, Senhor, ela é o melhor lugar que nós podemos estar. E sim, hoje nós nos encontramos dentro das nossas casas, Senhor. E elas poderiam estar desabitadas, estarmos com muitas coisas arruinadas. Mas hoje nós queremos nos responsabilizar, queremos tomar uma posição, porque nós vamos sair dessa melhores. Nós vamos sair melhores cidadãos, nós vamos sair melhores pais, melhores mães, nós vamos sair dessa melhores avós, melhores filhos, sim, nós vamos sair dessa melhores esposos, melhores esposas. Ah, Senhor,
Nessa noite nós te pedimos que o Senhor alcance com bravura, nos dê coragem para o pessoal que está na linha de frente, para cada profissional da área da saúde, para os pesquisadores, Senhor, para os cientistas nesta hora, e pelo teu poder, faça deles leões, Senhor, bravos, dê sabedoria, dê ousadia. Ah, sim, Senhor, dê ousadia para esse pai que ficou desempregado. Sim, Deus. Ah, dá autoridade nesta hora para ele, Senhor, e no teu tempo vai se abrir uma porta nova, melhor, porque a tua palavra diz que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. E nessa noite nós cremos, Espírito Santo, que o teu poder de nos tornar filhos, de nos trazer uma proximidade com Deus, de nos trazer uma liberdade e uma responsabilidade de construir sobre as nossas casas um lugar de paz, um lugar de comunhão, um lugar de verdade bíblica, um lugar de renovo, assim resgatar respeito, Senhor. Não queremos mais casas, Senhor, lares, onde o inimigo tem liberdade, Senhor, e tem entrado, tem saqueado vidas, tem roubado atenções, tem nos distraído, Senhor. Ah, o primeiro amor e a primeira obra que o Senhor tem em nossa vida, que é a nossa casa, o nosso maior ministério, é o nosso lar. E nesta noite nós rompemos com medo, nós sabemos sim que somos suscetíveis ao medo, mas nós queremos que a fé ultrapasse, que a fé rompa barreiras, Senhor, e que nós possamos sair dessa, sim, Senhor, com uma fé sobrenatural, vendo o impossível, crendo nas maravilhas de Deus e trazendo à nossa memória as promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos prestar atenção no processo, nas estações e no tempo que o Senhor está nos proporcionando. Que nós possamos prestar atenção que os idosos estarem em casa é sinal de honra. Nós devemos voltar a honrá-los, voltar a obedecê-los, Senhor. Sim, em nome de Jesus, as crianças estarem sem escola, é para sim nós retomarmos as responsabilidades enquanto pais, de ensiná-las, de amá-las, de ouvi-las. Sim, Senhor. Resgata o respeito nas famílias, Senhor. O respeito de poder se assentar à mesa, de olhar um no olho do outro, de amar. Sim, Senhor, esse é tempo. Esse é o tempo, Senhor, de não olhar mais com olhos impuros sobre os nossos filhos, mas sim, Senhor, de olhar com olhos de amor como filhos, Senhor. Para muitas pessoas voltar para casa, irmãos, tem sido um desafio. E eu tenho falado muito sobre isso. Para muitas pessoas o voltar para casa é doloroso, porque se deparam com muitas coisas que a rotina muitas vezes camufla, que a correria, que adquirir bens ocupam os lugares. Mas voltar para casa é necessário porque é um tempo de não só de cura que nós precisamos para o vírus, mas de cura para o nosso coração, de cura para a nossa alma. Então eu te digo nesta noite, tenha fé, seja contagiado aí na sua casa pela sua fé em Deus. Seja contagiado juntamente com os teus, com aqueles que você ama. Seja contagiado. Contagie pessoas. Ore por pessoas. Mande mensagem para as pessoas de ousadia, dizendo: não, nós vamos vencer. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui hoje, refletindo contigo sobre algo tão especial e tão importante. Amém.